Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vitória do Náutico, mais um jogo sem ser vazado na Série C, vice-liderança da competição com 32 pontos e classificação adquirida à próxima fase do torneio. Pela primeira vez o Náutico vai disputar o quadrangular da Série C, desde que a competição adquiriu esse formato para conhecermos as equipes que disputarão a Série B no ano que vem. 1-0 contra o Anápolis, a gente vai analisar a partida, vai trazer alguns pontos a respeito desse jogo e projetar esse Náutico para a próxima fase. Nós vamos subir o sarrafo da análise em relação ao Timbu, uma campanha muito sólida, uma equipe que vem se mostrando um patamar acima até dos seus adversários dentro da competição, mas a gente precisa analisar também outros pontos que serão cruciais para o Náutico pensando no acesso. A gente já tem que esquecer um pouco essa questão da classificação que já foi garantida hoje e já começar a projetar confrontos, a ver adversários e também a ter uma preocupação com alguns setores de campo, mas lógico que o Náutico vem demonstrando mais virtudes do que propriamente defeitos dentro das quatro linhas. Você que ainda não é inscrito no canal, não perde de tempo, vem aqui embaixo, o botão vermelho de se inscrever, você ajuda demais o nosso trabalho. Inscreva-se no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixa o like nesse conteúdo e, claro, comenta à vontade, deixa a tua opinião em relação a essa vitória, mais uma vitória do Náutico na terceirona de 2025. De um Náutico dominante, o que a gente pode dizer é que o Náutico foi soberano ao longo da partida, pouco sofreu nas mãos do Anápolis, que vem lutando fielmente contra o rebaixamento. E até foi um resultado que interessou ao Retrô, vendo o Anápolis perder, porque o Retrô está nas últimas na competição. E essa vitória do Náutico foi benéfica para a Fênix, mas isso não vem ao caso agora. E o Náutico, desde os primeiros minutos, amassando em cima, o lado direito muito ativo com o Arnaldo, com o próprio Hélio Borges, que também fez um grande jogo. O Enderson muito participativo, eu até citava isso lá no meu ex, de que é um jogador que é a válvula de escape desse meio de campo, é um segundo volante de muita movimentação, de muita dinâmica, e que desafoga o jogo de Patrick Alan. Patrick Alan não fica tão sobrecarregado pelas jogadas por dentro do Náutico, com esse apoio com o qual o Enderson dá a esse setor de criação da equipe do Náutico, sem contar as chegadas como um elemento surpresa lá na frente. Até uma chance que ele teve de cabeça para a boa defesa do goleiro do Anápolis, que evitou com que a equipe goiana pudesse já ter perdido logo ali no segundo tempo, antes mesmo do gol marcado pelo Igor Bolt, um gol poderia ter sido do Enderson, uma boa cabeçada do jogador alvirrubro. Sem sofrer na defesa, o Náutico desperdiçou chances, colocou bolas na trave, foram duas ao todo, pelo menos até os 45 minutos iniciais. O Náutico viu o adversário nas cordas, e o Náutico é uma equipe que agrada muito de assistir pelo simples fato que é uma equipe que adianta suas linhas de marcação, é característica dos times de Hélio dos Anjos, desde a sua última passagem pelo Náutico, e agora novamente comandando a equipe alvirrubra, e o Náutico recupera essa posse da bola, ou ainda no setor ofensivo, ou até mesmo no meio de campo. E isso tem sido um dos pontos-chave para que o Náutico ele não tenha sofrido tantos gols. Não é que a defesa ela não tenha desempenhado bem, mas porque em alguns momentos os adversários eles não conseguem penetrar na defesa do Náutico porque a bola não chega até lá. A gente percebe que hoje o Anápolis foi uma prova disso. Foi um Anápolis que só no segundo tempo foi que, ainda com arremates de média e longa distância, com bolas cruzadas à área, ainda tentava, quem sabe, auferir algum certo perigo à meta do goleiro Muriel. Mas fora isso, foi uma equipe totalmente inerte, muito pela situação, muito pelas condições técnicas de seus atletas e por um Náutico que se mostra muito bem treinado. É um Náutico muito bem postado, um Náutico que se dedica à marcação, um time que tem muita entrega em campo, é perceptível isso, a vontade dos jogadores, a maneira como eles se dispõem em campo, para disputar cada bola, cada espaço de campo, e a gente sabe que muitos atletas se doam em relação a determinados setores de campo, e também falar das substituições feitas por Hélio dos Anjos, já que o Náutico foi tão dominante na partida, a gente nem se estende tanto em relação ao jogo, pontualmente falando,
cronologicamente falando, mas um Náutico num contexto geral. Eu vejo que as mudanças feitas por Hélio, elas foram pertinentes, né? Interessante ver a utilização de Igor Fernandes jogando como um zagueiro ao lado do João Maestro na saída do Ryan, que acabou se dando mal no lance isolado da partida, né? A entrada do Raimar, lateral com características muito ofensivas, né? Um jogador que, assim como o Arnaldo, ele consegue funcionar praticamente como um ala, e seria até interessante, e o Náutico já utilizou nessa temporada em algumas situações, né, um esquema com 3 zagueiros com 2 alas muito ofensivos, que podem ajudar bastante a equipe nesse aspecto. São pontos a serem estudados para um segundo momento da competição. E também a entrada do Igor Bolt, né, interessante dentro da partida, um cara que, embora não seja aquele grandalhão na frente, como é o Bruno Mezenga, mas foi um cara que, com o bom lançamento do Patrick Elan, né, achando o Vinícius no lado esquerdo, ele acaba dando um belo cruzamento e o Igor Bolt apenas deixa o corpo para que a bola pudesse bater em sua cabeça, nem fez tanta força, né, nem se impulsionou para cabecear e colocou o Náutico em vantagem na segunda etapa. A partir daí já era nítido que o Náutico tomasse uma postura um pouco mais retraída, né, relaxasse com o placar, mas não ao ponto de permitir com que a equipe goiana chegasse ao seu ataque com perigo. Colocou o Samuel em campo até para ajudar o Igor Pereira na marcação, tirando o Enderson, que fez uma bela partida, e incorporando ainda mais o seu sistema defensivo, né? Hélio dos Anjos com uma preocupação e com uma zaga que hoje não foi a titular, mas que é uma defesa que se comportou bem, muito pelo que não fez o adversário, e um ataque que poderia ter produzido mais. É como até citou, né, o querido Luiz Brito, né, lá no X, que o placar até do próprio primeiro tempo poderia ter sido uns 3-4-0 por Náutico, que não seria surpresa alguma pela superioridade demonstrada pela equipe do Timbu. Mas pontos precisam ser analisados, pensando na segunda fase, como por exemplo o número de gols perdidos. O Náutico vai ter que ter essa atenção, né, para um jogo onde cada partida do quadrangular ela é uma final. Então os gols perdidos, né, das chances inúmeras criadas ao longo da partida, elas possam ser convertidas. Algo que não foi hoje, poderia ser um placar elástico, mas acabou não sendo. Importante foi que a vitória veio. Mas a questão das chances criadas serem convertidas para que o Náutico possa ter mais tranquilidade dentro dos jogos, porque na segunda fase os adversários não serão tão permissivos como o Anápolis, que tem tudo para brigar para não cair. Outro ponto, a defesa no lado direito. A gente falou muito do ataque pelo lado direito, né, com o Arnaldo, com a chegada do Hélio, são jogadores importantes por demais, mas defensivamente falando, o Arnaldo ainda tem suas deficiências. É um cara que, se em algumas situações pega um ataque de, sei lá, uma equipe do Caxias, uma própria Ponte Preta, não sei, algumas equipes que estão bem ali no campeonato, né? E hoje, para mim, o Náutico, se não for a melhor, uma das melhores equipes do campeonato da Série C, e a classificação ela fala por si só, mas as atenções elas precisam ser redobradas. Nesse lado direito, setor de marcação, pelas características do próprio Arnaldo, mas também, né, pelo fato, né, do Náutico ter pela frente jogos mais duros, mais complicados contra adversários de um nível maior. E também alguns apagões que a zaga acabou dando hoje. Óbvio que o Náutico não conta com o Matheus Silva para esse jogo, né? João Maestro e Ryan fizeram a zaga, depois o próprio Igor Fernandes acabou indo para o miolo defensivo, e uma atenção máxima para alguns apagões, leves apagões que o Náutico deu hoje contra o Anápolis. Em algumas bolas, em jogadas individuais de atletas da equipe lá de Goiás, né, que fizeram com que o Náutico, em alguns momentos, visse o adversário querer sair um pouco mais para o jogo. Mas fora isso, né, pontos que devem ser sim observados por Hélio dos Anjos ao longo da semana, né, com treinamento com seus atletas. A Série C ela permite com que as equipes tenham uma semana de trabalho, isso aí é positivo, de uma certa forma, para você ajustar o seu time, e faz com que o Náutico também, né, tenha essa atenção maior, redobrada, para um segundo momento mais competitivo, mais decisivo, de jogos mais complicados contra equipes que também se classificarão ao segundo momento da Série C do Campeonato Brasileiro. Náutico classificado, 32 pontos, mais uma vitória do Timbu, 8º jogo sem tomar gols. Meu amigo, que fase! O Náutico vive um grande momento, vive o seu ápice na Série C, é uma equipe de uma sequência muito vitoriosa dentro da competição, a mais vitoriosa até do que o próprio líder Caxias, né? Ainda tem chances de brigar pela liderança da Série C, mas a gente sabe que o Caxias
tá com 36 pontos, tem tudo para quem sabe ficar com a primeira colocação, mas vamos aguardar, né, o que é que essas duas últimas rodadas reservam ao Timbu. O Náutico tem compromisso agora contra o São Bernardo, fora de casa, encerra a sua primeira fase contra o Ituano nos aflitos, e a partir daí conhecerá o seu grupo na Série C, os seus adversários e, consequentemente, todo o trabalho logístico dessa ida, dessa volta, né, e da mobilização da torcida que hoje esteve presente no Estádio dos Aflitos, fazendo a festa para comemorar mais um bom resultado do Timbu dentro do Campeonato Brasileiro. Comenta à vontade, deixem aí o seu palpite para os próximos jogos, que colocação o Náutico deve se classificar e, lógico, as suas impressões a respeito desse duelo, né, que o Náutico terá na próxima rodada contra o São Bernardo, as impressões do jogo de hoje, enfim, fiquem à vontade, o canal é seu, a plataforma está aberta para opiniões de todos os alvirrubros e torcedores pernambucanos presentes com a gente, e claro, a qualquer momento a gente volta com mais novidades aqui na nossa plataforma. Forte abraço e cuidem-se bem, até a próxima, valeu!